Olá, ouvintes. Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos aqui com a presença do professor Portela, convidado sempre presente aqui no nosso programa, e com o Thalisson Vasques. Vamos falar nesse episódio sobre a DPF 635. Mas, primeiramente, passo a palavra aí para os nossos convidados, né, os participantes desse episódio, para que eles façam aquela rápida apresentação de praxe. Podemos começar com o nosso convidado, professor Portela. Como vai, professor Portela? Tudo bem? Olá, tudo bem, Augusto? Tudo bem, Thalisson? Também mando uma saudação aí para aqueles que nos ouvem. Meu nome é José Carlos Portela Júnior, sou advogado, criminalista e também professor de Direito Penal, Processo Penal. E nessa primeira participação aqui no Conversa Criminal, contamos com a presença do Thalisson Vasques. Tudo bem, Thalisson? Opa, Augusto, tudo bem? Portela também. Eu sou Thalisson Vasques, né? E sou servidor público da educação aqui no Rio de Janeiro, e também militante atuante aí na luta pelos direitos humanos e direitos dos favelados aqui no Rio de Janeiro. E Thalisson, para até dar uma contextualização, né, para os nossos ouvintes, tanto eu como o Portela falamos aqui de Curitiba, no Paraná, e você é do estado do Rio de Janeiro, da região da Baixada Fluminense, correto? Se puder até, fazendo um link, né, a gente já começando a falar sobre o tema da nossa DPF, até porque essa ação proposta pelo PSB, né, no Supremo Tribunal Federal, tratando da ação das polícias no estado do Rio de Janeiro em específico, você como morador, né, do estado do Rio de Janeiro, se puder até, vamos adentrando esse assunto e também a partir da tua perspectiva, né, se também quiser falar aí sobre a tua percepção da polícia, a atuação da polícia, por favor, fica à vontade, já começa com você, né, que tem esse conhecimento em loco, vamos chamar assim, né? Então, Augusto, eu sou realmente da Baixada Fluminense, Moro, inclusive, numa região que, neste momento, está deflagrada, né? Ocorreu uma invasão de um grupo rival aqui na comunidade próxima à minha casa. Eu moro perto da escola em que eu trabalho, né? Eu escolhi morar perto da escola em que eu trabalho, só que é uma escola dentro de uma periferia, né? Bem próximo de comunidades importantes aqui em Nova Iguaçu. E em alguns momentos esse tipo de situação acontece. Hoje, por exemplo, vias importantes foram fechadas aqui. Então eu falo assim, in loco, né, do tema que eu vou tratar. Também sou uma pessoa que cresci em comunidades, né? Sempre morei em comunidades. E muitas aqui do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense ou na capital, né? Convivi com... Tem uma vivência, né, por assim dizer, do tema, né, bastante substancial no que tange a sofrer violência do Estado, a violência também dos grupos armados, e conhecer esse cotidiano. E já adianto para você que eu acho que um ponto importante sobre a DPF das favelas, a DPF 635, é que ela foi, sim, proposta pelo PSB, né, para o Supremo Tribunal Federal, mas ela é fruto de uma articulação popular, uma articulação de grupos políticos, de grupos de defesa dos direitos humanos bastante importantes, alguns que, inclusive, atuam nessa região aqui, de pessoas que eu conheço, de reuniões em que algumas delas até eu estava, né? E eu posso citar aqui tranquilamente primeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio, ela também prestou um importante papel aqui. O Educapro, Justiça Global, Redes da Maré, Conextas, Movimento Negro Unificado, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, com companheiros valorosos, que atuam, inclusive, aqui nessa parte do Estado, Coletivo Papo Reto, Coletivo Favela Cari, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Mães de Manguinhos, Observatórios da Favela, Grupo de Estudos Novos e Legalismos lá da UFGENI, é um grupo de estudos bastante importante no que tange o estudo da ação policial aqui no estado do Rio de Janeiro.
Maré Viva, Instituto Marielle Franco, enfim, diversos órgãos, diversos movimentos populares também, né, que não se reuniram só por isso, eles já estão reunidos há um tempo e produzindo espaços interinstitucionais com a Defensoria Pública, com o Ministério Público Federal, principalmente, o Ministério Público Estadual. A gente vai entender ainda nesse episódio que ele tem alguns problemas, ele está comprometido em algumas partes, mas esses grupos foram os grupos que propuseram, né, a DPF das favelas. E aí propuseram dentro de um contexto bastante único, bastante específico, e que me chamou bastante atenção, né? Chama bastante atenção quando a gente pensa. A DPF das favelas é proposta em junho, se eu não me engano, em junho de 2020. Em junho de 2020 estava acontecendo uma pandemia, né? O governador do estado à época, o Wilson Witzel, ele divergiu do Bolsonaro e propôs uma quarentena aqui no Rio de Janeiro. De modo que, inclusive, a gente aqui da Baixada Fluminense não conseguia ir até a capital, porque só quem trabalhava com serviços essenciais, etc., porque essa quarentena estava, de fato, bastante restritiva, né? E os serviços do Estado como um todo ficaram bastante restritos em função dessa quarentena, como deve ser, né? Só que exatamente nesse momento de quarentena, a gente tem um aumento de mais de 27% em relação ao ano anterior de operações policiais em comunidades. E um aumento também bastante significativo de 57% da letalidade policial nessas comunidades. Nesse contexto, alguns casos ficaram bastante famosos, né? Por exemplo, o caso do João Pedro, que é um menino que é assassinado numa comunidade de São Gonçalo, né? Dentro da casa em que ele morava, que ele brincava com os parentes, com os amigos. A polícia, muitas aspas, socorre ele, coloca ele no helicóptero, leva ele para a capital, para um hospital que só ficou sabendo 24 horas depois, ele era um menor, é importante dizer isso. 24 horas depois, os pais foram encontrar a criança já morta dentro de um hospital, né? E outros casos ficaram bastante famosos nessa época, que ocorreram nesse período, né? Que repercutiram bastante e que colocaram uma indagação bastante importante, né? Seria o combate ao tráfico de drogas, ou a guerra às drogas, melhor dizendo, uma atividade essencial do Estado? E no contexto em que, historicamente, né, a guerra às drogas é um motivo que escancara largamente uma incapacidade do Estado de vencer essa guerra, me parece bastante um artifício bastante ideológico, né? A guerra às drogas, como instituto social. Nesse contexto de guerra às drogas, a que serve a morte das pessoas? A que servem as operações policiais? Já que essa guerra às drogas é perdida ano a ano, né? Essas indagações se colocaram bastante fortemente por aqui, e esses movimentos se reuniram e propuseram a DPF das favelas e encontraram no PSB o apoio importante para levar até o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa contextualização é bastante importante, porque é um questionamento que parte de movimentos importantes, populares, que acontecem, de pessoas que se organizam nesse território e que propõem políticas públicas reiteradamente, né? Tem várias aqui que eu poderia citar, em que são políticas públicas que são sim, produzidas por esses grupos, por essas pessoas, e que, de vez em quando, um partido político ou um grupo institucional com mais representatividade consegue levar às instâncias maiores da sociedade brasileira. E até, Thaleson, foi bem importante você fazer esse destaque, né, de que, além do PSB, outras entidades tiveram uma participação ativa, né, nessa DPF. Porque vamos ler matérias a respeito, sempre coloca assim, partido X
e demais entidades de direitos humanos. Daí fica por ali, sendo que muitas vezes, até uma crítica, né, que o Portela, numa conversa que tivemos há um tempo, né, muitas vezes as entidades, né, os movimentos sociais acabam tendo toda a luta ali por determinada pauta. Quando a pauta ganha um determinado corpo, daí que as instituições acabam daí avocando, né, essa pauta, digamos, daí para ter, digamos, os louros dessa conquista. Então, acho que essa tua fala a respeito da participação dessas entidades, e principalmente você destacar nominalmente cada uma delas, acho que é bem importante mesmo. E passando já a palavra para o Portela. Portela, o que você tem, né, também no início da nossa conversa, a colocar a respeito da DPF 635? Lembrando que o professor Portela, né, além de professor, né, direito penal, ele é advogado criminalista e militante contra a letalidade policial, né, já participou aqui de episódios a respeito desse tema, e ele também atua em coletivos, né, no coletivo Desmilitariza, que combate essa letalidade policial. Então, até pensando no que o Thales estava relatando, né, dessa experiência concreta, vamos dizer, das populações que são vulneradas, né, por esse tipo de violência do Estado, e também como que elas se organizam, né, como que as populações se organizam para fazer frente. Então, quando a gente olha a DPF esse ponto de vista meramente jurídico, a gente tende, né, como muitas vezes profissionais do direito, né, porque o direito burguês, ele se coloca uma posição de neutralidade, a gente tende a desconsiderar toda essa luta das populações, das comunidades que são afetadas por essa violência policial. Então, é importante essa fala do Thaleson, né, para mostrar que foi a organização popular de luta que fez com que isso acabasse desembocando aí nessa DPF. Agora, também, a gente pode até dizer que a DPF, né, ela representa em si mesma até um reforço dessa burocratização da justiça também, né, da falta de democratização de acesso à justiça, porque para você propor uma DPF, você tem que ter legitimidade, então tem que ser algum tipo de entidade específica para isso, por isso que muitas vezes é um partido político que vai encampar por conta da lei que trata do assunto, né. Então, a gente teve vários casos muito famosos que chegaram no STF, né, de discussão aí de direitos fundamentais, que foi através de um partido promovendo uma DPF, né, o exemplo que a gente já teve no passado aí, envolvendo questões de direitos reprodutivos, questão referente a, não só a DPF, mas outros instrumentos, né, dessa natureza, a questão lá do mandado de injunção, lá da criminalização da homofobia. Então, só para citar alguns exemplos, né, para chegar até o STF, para você poder acessar essa corte, já é uma burocratização, um caminho antidemocrático ali que você vai ter que percorrer e vai ter que fazer articulação com outras forças ali para poder chegar até a essa corte. Mas eu, né, na minha experiência também, lutando aí contra a letalidade policial aqui no Paraná, a gente tem o coletivo, como você bem disse, o coletivo Filhos Roubados Mais Dizimados, né, o Desmilitariza. A gente enfrenta isso aqui também, né, do acesso à justiça. É algo assim muito... A falta de acesso à justiça, melhor dizendo, é algo muito escancarado, né? O Ministério Público que não fornece o apoio necessário para os familiares que sofrem com essa violência, né? Os familiares das vítimas, as próprias vítimas ficam desassistidas. A Defensoria Pública, que muitas vezes tem muita boa vontade, mas também um órgão burocratizado, com falta de pessoal, falta de recursos materiais. Aqui no Paraná, por exemplo, é uma defensoria muito recente, então ela enfrenta muitas dificuldades de atuação, né? Ela está ainda, sei lá, 10 anos, talvez, não sei, Augusto, talvez 10 anos de defensoria no Paraná, né? Muito inexperiente em alguns temas, né? Então, você também tem a questão do judiciário mesmo, né, que acaba bloqueando o acesso à justiça por parte das vítimas. Então, é uma luta realmente bem difícil. Agora, acho que a gente pode falar um pouco mais da DPF, não sei se agora ou mais adiante, mas para preparar aqui para o episódio, eu dei uma olhada nos discursos dos ministros do STF quando do julgamento da DPF.
Até, desculpa interromper, Portela, até acho que para a gente dar um contexto para o nosso ouvinte, até porque temos muitos ouvintes que são estudantes de direito, não tem, assim, estão tendo o primeiro contato, né, com esse tema da DPF. Até eu lembro que quando chegou essa questão para o ministro Fachin como relator, daí ele tinha dado ali uma liminar, ficou aquela polêmica toda de dizendo o Fachin está proibindo ações policiais, o STF está proibindo ações policiais, principalmente dos grupos ligados aí às polícias, os grupos mais conservadores ou reacionários, né? Mas só para a gente dar um contexto para esse nosso ouvinte, o que é exatamente a DPF 635, do que ela trata, e aí sim a gente pode partir para as demais questões, né? Se puder só colocar para o nosso ouvinte. Bom, então essa DPF, ela veio discutir todo esse conjunto de violências que ocorrem, como o Thaleson pontuou ali, nessas ações policiais no território, né, do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio. É bem delimitado mesmo, né, para o Rio de Janeiro. Embora muito do que é dito ali e do que foi decidido pelos ministros possa se aplicar com as devidas atenções locais, né, que tem algumas questões que são muito específicas, mas podem se aplicar para outras localidades, porque aqui no Paraná, por exemplo, as pessoas não sabem, mas é um dos estados que mais mata, que a polícia militar, especialmente, né, mais mata em termos de fazendo ali a cada 100 mil habitantes, né, em termos de proporção da população versus vitimização, é um dos estados mais violentos. A forma de atuação pode ser um pouco distinta das operações ali no Rio, que as operações do Rio têm mais esse caráter de guerra, né? Eles declaram isso toda hora, guerra ao inimigo, usa armamento extremamente pesado, helicópteros, aviões. A gente não vê isso muito aqui no Paraná, né? Esse tipo de estratégia assim, militar, de outro tipo, né? Aqui o militarismo opera de uma outra forma. Mas, enfim, então, você trouxe todo esse conjunto de violências, dizendo, olha, a PM do Rio, a letalidade é extremamente alta, o tipo de armamento que é utilizado, a forma como abordam as pessoas nas comunidades sem mandado, invadindo residências, cometendo todo tipo de atrocidades, não há responsabilização, as perícias não são feitas de modo adequado, até se aproveita muito dos outros casos que estavam em discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Favela Nova Brasília, por exemplo, questão depois até daria para fazer um paralelo com a Operação Castelinho, isso em São Paulo, mas pegando Favela Nova Brasília, que se citou no Rio, ali na Favela Nova Brasília, nesse caso, já se trazia todo esse conjunto de violências e inércias e omissões propositais dos órgãos de persecução. Então, isso também está na DPF. Então, é um conjunto amplo de violências, de negativa de acesso à justiça e de falta de responsabilização e também de falta de prevenção do Estado em relação a essa questão da violência policial. O que se buscava, então, a partir dessa DPF? Que fosse declarado como um estado de coisas inconstitucional, né? Esse conjunto de violências, e que, a partir disso, reconhecido esse estado de coisas inconstitucional, que o STF, então, acolhesse alguns pedidos que foram feitos ali, que passam desde questões referentes a procedimentos, né? Protocolos de uso da força e procedimentos de responsabilização, de apuração dessas violências, as questões das perícias, a questão da independência da investigação, questão de atendimento às vítimas. A DPF, inclusive, pedia que fossem suspendidos esse uso de aeronaves em operações da polícia como forma de terror do Estado, né? Lembram do Witzel no helicóptero? O helicóptero da Polícia Civil atirando e Witzel lá dentro, o governador, ex-governador do Rio, atirando e apoiando, dizendo, não, tem que atirar. E aí atiraram até numa casa de reza, enfim, coisas absurdas desse tipo, né? Usam caveirão, tanques, essas coisas, como uma forma de terror, de causar temor mesmo na população. Né? Isso não passou. Depois nós podemos discutir isso. O STF não acolheu, tá? Entre outras coisas que o STF não acolheu, que eu acho bem problemáticas. Então, no geral, seria isso a DPF, né? Então,
um pedido de que se reconhecesse que todas essas violências compõem um conjunto de coisas que nós podemos chamar de Estado, de coisas inconstitucional, e a partir disso que a Corte determinasse aí para os diversos órgãos que compõem aí da polícia, do Ministério Público, do Poder Executivo e tal, determinasse obrigações no sentido de prevenir uma letalidade muito alta, porque, inevitavelmente, o que o STF falou, no final das contas, o Thaleson pode até trabalhar um pouco mais isso, é que, inevitavelmente, o que o STF falou, existe a guerra às drogas existe, e aí vai ter gente que vai morrer, entendeu? Nós vamos tentar diminuir um pouco, mas faz parte da guerra, as pessoas vão morrer, o que é uma coisa absurda, mas, então... A ideia era essa, né? A partir dessa ação, se buscar uma diminuição dessa letalidade e também uma responsabilização, melhoria aí dos procedimentos investigatórios, de apuração dos fatos que a gente vê todo dia aí, infelizmente, na TV, nas redes sociais, de trabalhadores, trabalhadoras, filhos da classe trabalhadora sendo massacrados pelas polícias do Rio. Thaleson, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho perfeito a caracterização que o Portela faz. Eu queria só colocar alguns pontos de vista que são importantes, né? Do ponto de vista mesmo de um militante, de alguém que vive esse cotidiano, e que tem também, né? Eu também busco pensar a realidade, né, a partir dos instrumentos teóricos que eu fui adquirindo com o tempo, meus estudos e tal. Assim, primeiro que eu vejo, acho que a diferença, porque ela é do Rio de Janeiro para o resto do país, eu acho que o resto do país ele tem aprendido com o Rio de Janeiro um modelo bélico e bastante nocivo, mas o Rio de Janeiro ainda continua sendo um laboratório bastante importante de certas coisas. Você vê que, por exemplo, as UPPs são testadas aqui no Rio de Janeiro na época dos grandes eventos. Acho que algumas contextualizações históricas são importantes. E o que se produz essa política de segurança, né? Uma mudança de paradigma, né? Você tinha uma política de segurança que, naquele momento, era voltada para grandes operações, se invadia o território, trocava meia dúzia de tiro, pacificava não, né? Estabilizava o território, descia. A polícia descia e morre. E aí, aqueles primeiros idealizadores das UPPs vão dizer o seguinte, olha, o Estado só chega aí e vai embora, né? Falta o Estado levar assistência social, saúde, educação, etc., etc., e se manter ali nessas comunidades. Era muito a lógica do Estado paralelo, né? Nos anos 90, principalmente, eu acredito que foi muito... Acho que a imprensa ela tem um papel bastante importante na guerra às drogas. E essa ideia de Estado paralelo é algo que é muito formulado pela imprensa aqui no Rio de Janeiro, né? E essa ideia de Estado paralelo influencia a política. Aqui, a política de segurança daqui. E para combater esse Estado paralelo, você tem que ocupar a comunidade com as unidades de polícia pacificadora, que foram formuladas, e as unidades de polícia pacificadoras seriam um ponto, um estandarte, uma vanguarda para que outros serviços de Estado entrassem também na comunidade e ocupassem os espaços que o tráfico ocupava antes. Naquela época era o tráfico. O resultado das UPPs é absolutamente diferente disso, né? As UPPs ocuparam as comunidades militarmente, esses serviços não chegaram às comunidades ou chegaram de forma absolutamente insuficiente, a corrupção policial falou mais alto e, em alguns anos, as UPPs foram desmanchadas. Hoje a gente não tem mais uma larga política de unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, né? E aí você vê o contexto, né? As UPPs são implementadas justamente no período em que a gente precisava pacificar a cidade para que os grandes eventos acontecessem, né? Então você faz ocupações militares em pontos estratégicos da cidade para pacificar ela,
né, para que os Jogos Pan-Americanos de 2007, por exemplo, acontecessem. A primeira UPP, o teste, inclusive, foi nessa época, mas o conjunto das UPPs, a maioria das UPPs, começa em mais ou menos 2010. E depois de 2010, a gente tem a volta do Rock in Rio aqui. A gente vai ter a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, os Jogos Olímpicos, né? E você vai ver, entre 2010 e 2015, 2016, um aumento da letalidade policial. Você vai ter um boom de encarceramento, que vai ter também sua contribuição na lei de drogas, né, de 2006. A lei de drogas de 2006 surte um efeito bastante grande a partir de 2009, 2010 aqui no Rio de Janeiro. Você vai ver esse boom, vai ter um boom até nas medidas socioeducativas, né? Eu militei e trabalhei há algum tempo no DEGASE, com os jovens em conflito com a lei, e o DEGASE estava todo com uma estrutura toda nova, justamente porque ele passou a receber muito mais jovens. E medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, não necessariamente medidas socioeducativas que não implicam em algum tipo de internação, né, de restrição de liberdade. Muita gente, muito jovem restrito de liberdade a partir desse período, né? Depois disso, você tem o outro grande ponto, é a intervenção federal. A intervenção federal é uma nova mudança de paradigma. A intervenção federal, junto com a intervenção federal, se você analisa, por exemplo, investimentos em segurança pública do Rio de Janeiro, você vai ter um aumento substancial em compra de material bélico, caveirão, helicóptero, fuzis, coletes à prova de bala, né, viaturas novas, etc. Enquanto você tem uma diminuição drástica em aparelhos de inteligência. Se eu não me engano, em 2007, que é o ano que acontece, 2017, não, que é o período ali que antecede a intervenção, a Polícia Civil, os departamentos de inteligência da Polícia Civil chegaram a ter R$ 2.500 para gerir a inteligência, para a compra de equipamentos de inteligência. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que você tem cada vez menos operações em que se apreende cargas, se apreende armas, se apreende drogas, sem necessariamente tiroteio, né, em estradas, em larga escala, né, em grandes carregamentos, em atacado. E você passa a ter uma polícia de segurança que já era, mas passa mais pronunciada de confronto, inclusive com o Exército atuando, né, e com o general do Exército sendo o governador para assuntos de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse ponto é um ponto importante para a gente entender como a gente chega em 2020 na TPF das favelas, na pandemia e na violência que vai produzir como reação a DPF das favelas, né? Você tem esse aumento da letalidade, é um aumento condizente com o modelo de política de segurança que se assume, né? E eu acho, na minha visão, tem muito a ver com a crise do neoliberalismo no Brasil e como ela vai se dar no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um lugar onde você vai ter um colapso dos serviços públicos em várias escalas, né? Uma das maiores taxas de desemprego do Brasil em determinado momento, e isso tudo vai fazer com que a cidade do Rio de Janeiro e as cidades ao redor se tornem cidades absolutamente instáveis do ponto de vista da segurança, né? E aí, assim, obviamente, há também o fator que foi produzido pelas UPPs. Os UPPs também criam uma interiorização do crime organizado no Rio de Janeiro, né? Uma vez que elas afastam, elas ocupam alguns territórios, o conjunto dos grupos armados fogem para outros, que são mais no interior do Estado, né? Você vai ver grupos armados de tráfico de drogas atuando mais fortemente no sul fluminense, por exemplo. Você vai ver também no norte fluminense, que eram regiões que não tinham, que obviamente tinham tráfico de drogas, mas não tinham tráfico de drogas militarizado, né? Isso
eu não coloco tudo isso na conta das UPPs, mas coloco também na própria expansão econômica do tráfico de drogas, que é a prova de que o tráfico de drogas não sofreu baque significativo com a política das UPPs e muito menos com a intervenção federal, né? Na verdade, ele conseguiu expandir seus mercados para outras cidades, né? E aí, assim, a DPF ela surge como uma solução republicana para o problema da violência urbana no Rio, principalmente da violência policial nas comunidades do Rio, né? A gente já tinha tido aqui uma experiência importante, que foi a experiência na época do governo do Brizola, em que ele proíbe as operações policiais, as invasões de casas sem mandato. Foi um ato bastante corajoso, mas que, pelas operações que foram feitas por meio da mídia carioca, o Brizola acabou pintado como defensor de bandido a partir disso. E aí, assim, é muito importante entender o papel dos aparelhos de mídia aqui no Rio de Janeiro. Os aparelhos de mídia, eles vão... Em cada processo desses que eu citei, nas UPPs, etc., vai ter os aparelhos de mídia produzindo uma sensação nas pessoas. Tem uma reportagem escandalosa, que eu não vou lembrar a data, depois eu posso até passar para o Augusto, para ele incluir no episódio, mas é uma reportagem escandalosa do jornal o Globo, um mês antes da intervenção, quando ainda estava se discutindo a necessidade de uma intervenção militar no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, que fala que pinta o Carnaval do Rio de Janeiro como um pandemônio. Assim, é uma longa reportagem falando de armas, de drogas, de assaltos, etc, etc. E aí, quando você vai comparar os números do Carnaval daquele ano com os números do Carnaval do ano anterior, há uma diminuição da violência, dos assaltos, dos tiroteios, né? Ou seja, o aparelho de vida produziu uma sensação na população para justificar a política de segurança que seria implementada dali a um mês, né? E eu acho que isso deve ser levado em consideração. Isso aconteceu também com Brizola, acontece agora no período da DPF, né? Eu acho que o prefeito, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele consegue usar muito bem a mídia, porque ele tem um projeto de armar as guardas municipais, é bem público, ele defende isso. Inclusive, foi a votação e ele perdeu num primeiro momento, agora esse mês, inclusive, essa tentativa de armar as guardas municipais, de colocar mais um grupo armado na política de segurança do Rio de Janeiro, né? Ele consegue manipular muito bem, porque ele é um dos interessados que a DPF das favelas seja descaracterizada como ela foi, né? Ela foi absolutamente descaracterizada e o prefeito do Rio de Janeiro se utilizou da mídia para tentar buscar apoio popular nessa descaracterização. E se você conversar com as pessoas, ou elas não entendem bem para que essa DPF funciona, ou elas já estão com um discurso oficial na ponta da linha, né? Então, foi uma operação bastante importante, né? Foi uma derrota dura, mas que ela mostra os limites do republicanismo no Brasil, né? Há limites claros nesses movimentos mais institucionais que os movimentos vão fazendo, que as organizações vão fazendo junto ao Estado, e que reiteradamente as respostas são essas. A gente sai até, muitas vezes, com alguns retrocessos. E você colocou uma questão interessante, todo esse imaginário que fica, né, a partir do que é propagado, né, na mídia, de que, assim como na época do Brizola, falaram que Brizola proibiu ações da polícia em favelas, comunidades carentes, e você mesmo colocou, do que o Brizola só determinou que a polícia fizesse era cumprir a Constituição, de que só poderia adentrar a casa das pessoas mediante mandado judicial, né? A polícia tem que... A lei que vale para a favela é a mesma lei que vale para a Alphaville. Então, mas só que daí cria-se esse imaginário, né? Que o Brizola destruiu o Rio de Janeiro, que ele foi favorável a bandido, que ele proibiu ações em favela, e da mesma forma esse mesmo discurso agora em relação ao Fachin, né? Eu acho que essa DPF é um símbolo, né, da tragédia assim, que a gente vive, porque
no final das contas, né, como o Thaleson colocou, o esvaziamento dessa DPF, já se trata de um instrumento que é muito limitado por sua própria natureza, que você vai usar de um instrumento do direito burguês para tentar resolver uma questão que é da ordem, que é gerada pela própria burguesia, né, pela própria ordem burguesa, a questão da violência policial, baseada aí no recorte de classe, raça e etc., tudo funcional à ordem capitalista, né? Então, já se trata de um instrumento muito limitado, em que nós colocaríamos aí para 11 ministros de uma corte burguesa decidir sobre a questão da letalidade policial. Obviamente que viria uma resposta muito aquém daquela que nós precisávamos. Todavia, entendemos a luta, entendemos que é um instrumento, né, ali de pressão, enfim, há toda uma articulação política, né, de forças populares também que levaram a isso. Mas aí você vê, mais ou menos 5, 6 anos de tramitação da DPF. Em 5, 6 anos aconteceram muita coisa, né, no Brasil. Tivemos o governo Bolsonaro, depois o novo governo Lula, tentativa de golpe, turbulências, enfim, nessa república burguesa aí, e que está em frangalhos, né, está numa crise da qual não se sabe se vamos sair tão cedo e talvez não saiamos com uma resposta à altura das demandas populares, e sim uma resposta que se dá ali na articulação entre as frações da burguesia. E o STF cumpre um papel nisso, né? O STF sempre cumpriu um papel nas articulações. Nessa DPF fica muito claro o que eu quero dizer. Então, são anos de tramitação. Quando você vai e pega todo esse processo aí de os aparelhos hegemônicos da burguesia fazendo diariamente, né, esse discurso de que, olha, a DPF vai acabar com a polícia, olha, eles estão tentando impedir ações policiais, então a bandidagem vai tomar conta do Rio, esse argumento terrorista, né, que a mídia sempre faz. De um lado você tem isso, de outro lado você tem outros acordos institucionais que fica muito claro pela fala do Barroso, no voto do Barroso. Então, eu disse que eu vi os votos. E o Barroso diz isso claramente, que nós tivemos várias conversas com o governo do Rio de Janeiro antes de dar a decisão da DPF, que o governo do Rio mostrou sua boa vontade, apresentando um plano de combate à letalidade policial, que tem eixo A, eixo B, eixo C. Então, assim, houve uma conversa muito intensa pelo alto, para chegar a uma decisão que atendesse a todos ali de uma maneira conciliatória, e claro, ao atender a todos de maneira conciliatória, no final das contas você vai sempre esvaziar o conteúdo do que se gostaria, no sentido de uma atenção às demandas da classe trabalhadora, de fato, né? Então, assim, a gente percebe pela fala, por exemplo, do André Mendonça, do ministro nomeado pelo Bolsonaro, que ele vai lá, pede a palavra e começa a fazer uma ode às forças de segurança do Estado, deixando bem claro que ali tinha uma articulação entre os ministros, porque o próprio Fachin diz que é um voto de todos os 11 ministros que chegaram num acordo e deram um voto único. Então, eles conversaram muito antes para chegar naquele dia da votação simbólica, que eles iriam publicar aquele voto, né, ler o voto, todos estavam de acordo, mas todos fizeram questão de registrar, o Alexandre de Moraes, o André Mendonça, entre outros, registrar o seguinte: nós estamos aqui para atacar as forças de segurança do Estado. Falaram várias vezes isso. Inclusive, fizeram até menção a dizer assim, também o Estado tem que estar atento às violações de direitos humanos causados por grupos criminosos. Veja, a DPF estava falando de violência do Estado, entende? E eles deram um jeito de colocar um jabuti ali, de dizer assim, não, mas também nós vamos lidar com os grupos criminosos que ofendem os direitos humanos das populações que moram nessas comunidades. Enfim, ninguém nega que a violência desses grupos também afeta a classe trabalhadora também vive com essas violências, mas assim, o foco principal, me parece é essa violência estrategicamente construída pelos órgãos que compõem o Estado burguês, né? Como o Thaleson falou, usando do Rio ali como um laboratório para transportar esses mecanismos, essas engenharias da morte, né? A partir das forças de segurança, seja de exército, polícia civil, polícia militar, etc., para outros
outras localidades do Brasil. Então, me chamou a atenção nesses votos, assim, essas falas muito conciliatórias, tentando cobrir tudo, né, com cobertor curto, atender tantas demandas das próprias forças de segurança, como se elas tivessem alguma demanda legítima a fazer nessa DPF, como também as demandas das populações afetadas por essa violência. Então, parece que foram vários anos de articulação de gabinete para chegar a um resultado que, no final das contas, a gente sabe que, infelizmente, vai ser muito aquém daquilo que nós esperamos. Algumas coisas muito burocratizadas ali na DPF, por exemplo, criação de alguns protocolos ali de fundo, a como acessar o fundo penitenciário para equipar melhor as forças de segurança, enfim, coisas desse tipo. Mas, por exemplo, quando foi enfrentar a questão dos mandados, um dos temas da DPF era essa questão da invasão do domicílio e tal, mandados genéricos e coletivos que vários juízes emitem, autorizando a polícia a invadir casas de maneira indiscriminada, eles não enfrentaram, eles não limitaram. Eles disseram assim, isso tem que ser verificado a posteriori, depois que é feita a ação, leva-se para o juiz e o juiz faz um controle de legalidade desse ato. Sabe? Que juiz de primeiro grau que faz controle de legalidade? Assim, é uma farsa completa. Aí também falaram da questão de proibir, tinham um pedido de proibir ações policiais em torno de escolas, postos de saúde. Também falaram que não, porque isso depende do tipo da ação. Às vezes é necessário, eles falaram isso, às vezes é necessário. Como é que você vai proibir a priori? Você vai fazer o controle a posteriori, faz-se a ação, aí mata-se um monte de gente lá, aí depois leva para o juiz simplesmente passar a caneta e dizer, não, está tudo certo, a operação policial cumpriu com os requisitos, né? Aí também o outro ponto que me chamou a atenção foi essa proibição que eu mencionei de usar de aeronaves e helicópteros e tal, armamento pesado. Também o Alexandre de Moraes, inclusive, frisou isso, dizendo assim, mas veja o poderio bélico da criminalidade organizada, aí o Estado não vai ter o aparato para combater. Assim, no final das contas, o que você vê é que o discurso que impregna os votos dos ministros e que esvaziaram a DPF é um discurso da guerra às drogas, né? Entre aspas, que a gente sabe que não é droga, a droga é guerra ao povo pobre, povo da periferia. Então, para essa guerra, eu vou permitir que o Estado se valha da força. E aí eles usam desses discursos retóricos e falaciosos de que não, nós faremos o controle a posteriori, quando a gente sabe que não fazem, pela nossa própria experiência aqui no Paraná, por exemplo, e acredito que no Rio é a mesma coisa, que a gente sabe que o Ministério Público não faz controle da polícia coisa nenhuma, os juízes também não, passam o pano em tudo que a polícia faz, diz que está tudo legal, que foi necessário porque tinha flagrante, tudo mais, né? Então, eu acho isso uma tristeza, porque é uma luta muito importante. Entendo, né, a articulação que levou a DPF, mas quando a DPF começou a ser costurada, quando ela foi já pela decisão do Fachin em caráter liminar, e no correr dela, eu até falava com muita gente, falava, olha, eu acho que essa DPF vai ser esvaziada. Ela vai ter um sentido até, muitas vezes, que o Estado vai querer se desobrigar, sabe? Tá aqui um planinho de letalidade, combate à letalidade, um plano burocrático, que não vai ser realizado, que daí vai ter metas aí para cumprir em tantos não sei quanto tempo. Aí eles fazem aquelas reuniões de gabinete interinstitucional, que um apresenta dados ali, o outro avaliza, passa a régua, e fica por isso mesmo, sabe? Então, a minha crítica, no sentido não a quem articulou a proposta da DPF, não nesse sentido, mas a crítica ao próprio sistema, como o Thaleson falou, a questão do republicanismo, esse republicanismo que tenta compor os interesses, mas, claro, a gente sabe que os interesses vão ser sempre esvaziados do andar de baixo, porque do andar de cima os interesses estão preservados, porque ninguém falou, inclusive o Thaleson disse aí da intervenção federal no Rio, que começa até ali o caldeirão, né, do diabo, praticamente, e quem estava lá como gestor dessa tragédia? O Braga Neto, né? Braga Neto foi componente central, então as Forças Armadas estavam ali no centro da coisa, e não tem nessa DPF quase nada falando, assim, nas decisões dos ministros, alguma coisa mais direcionada às Forças Armadas. As Forças Armadas ficaram meio a látere.
lateral, é mais para a polícia militar, para a polícia civil, para o governo do Rio, para o Ministério Público, mas Forças Armadas, você vê que houve um acordo, as Forças Armadas foram preservadas. Pô, mas as Forças Armadas estão no centro com o GLO, com essas operações absurdas, Força Nacional, né? Tem lá o caso esqueci o nome do músico que foi assassinado com tiro de fuzil, um monte de tiro, e até a Justiça Militar disse que estava tudo certo, né? Falou que era operação normal, que, enfim. Então é uma coisa para a gente refletir sobre o resultado, né? De novo, né? O direito burguês entregando pouco para as populações que mais necessitam do direito. Eu queria só contribuir com a citação do Pátio Canes. Não sou do direito, mas eu gosto bastante dele. Que ele fala sobre... Ele traz uma inversão bastante importante para a gente entender por que a DPF foi desmontada. E para a gente entender também alguns outros movimentos, como esses que nós citamos aqui nesse episódio. Ele fala que o Tribunal Penal é um apêndice do aparato policial. Faz essa inversão, né, entre polícia e judiciário. Ele fala que se hoje os tribunais penais de Paris, né, lá na época dele, fossem fechados por uns meses, só sofreriam com isso os criminosos presos. Enquanto que se a polícia entrasse em greve, por um dia que fosse, aconteceria uma grande catástrofe, né, social na sociedade burguesa, né? E que a jurisdição penal é um terror de classe organizado. E assim, essa inversão é importante, e eu sempre que eu escrevo um texto, eu trabalho bastante com ela, porque aqui no Rio de Janeiro fica bastante claro isso, né? E é uma inversão que não se dá somente com os tribunais, ela se dá principalmente com o legislativo, né? Se produz lei para legitimar a má conduta policial. O que é o excludente de ilicitude? Proposto aí pelos bolsonaristas aí um tempo atrás. Pelo juiz Moro, né? Pelo Sérgio Moro, inclusive. Né? O excludente de ilicitude nada mais é do que a legalização, ou melhor, a formalização desse movimento que é legalizar a atuação policial desastrosa que leva a vida de muitas pessoas, né? E outros também, há diversos fatores. Eu vejo a raiz disso, o Portela, muito nos anos 80. Eu acho que os anos 80 eles são muito importantes para o Brasil. Algumas coisas acontecem que a gente troca, por exemplo, no final da década de 70, início dos anos 80, você já não tem mais grupo armado, guerrilheiro, né? Então você não tem mais o inimigo número 1 do Estado comunista. Só que uma vez que você aciona a imagem do inimigo do Estado, você fica preso. Você vê os Estados Unidos da América trocando de inimigo o tempo inteiro, né? Eu acho que aqui no Brasil acontece algo parecido. Uma vez que evocado esse inimigo número 1 do Estado, que era o comunista, precisaram trocar, quando o comunista já não existia, precisaram trocar para o criminoso urbano comum. E aí, se você olhar o número de encarceramento por crimes comuns no final da ditadura, antes dela você tem um número baixíssimo, tem um aumento que, durante a década de 70, que você consegue atribuir tranquilamente ao encrudecimento do próprio Estado, né? Um Estado mais autoritário, por isso prende mais. Mas lá para a década de 80, você tem um boom importante, sai de 30 mil presos para 90 mil. Inicia a década de 90 com 90 mil presos, né? E que eu vejo esse movimento muito ligado no mundo no que tange a ideologia, né, a essa troca desse inimigo número 1 do Estado. E aí a gente pode citar o populismo penal, eu não gosto muito desse termo, eu acho que o populismo é algo um pouco inexato, um termo um pouco inexato, mas tem alguns livros aí sobre isso. O populismo penal seria essa política, os setores da política que vivem a partir
do se elegem e conseguem produção parlamentar a partir dessa ânsia por mais penalidade, por mais encrudecimento, por mais crimes hediondos, produzir alargar o conceito de crime hediondo, etc. Então eu vejo muito isso, assim, essa característica. A gente pode citar também, como eu já citei aqui, as mídias. O jornalismo pinga-sangue dos anos 80, ele é fundamental para moldar a mente das massas nesse sentido, para fazer com que as pessoas sentissem com mais força uma insegurança pública, né, que viria a partir da imagem do criminoso urbano comum. E aí isso se confunde, se imbrica em algumas das principais questões estruturais da nação brasileira. Por exemplo, o racismo estrutural. Eu gosto muito de um cara chamado Stuart Hall, que ele analisa lá a crise da Inglaterra, né? A crise do estado de bem-estar social da Inglaterra. E aí, no auge da crise, ele identifica que aumenta, obviamente, né? Está tendo uma crise do Estado, aumenta o problema de segurança pública, tem mais roubos, fica mais perigosa as grandes cidades. E o povão, né, passa a acreditar que os imigrantes, principalmente em Londres, os imigrantes jamaicanos, os Rude Boys, eram os responsáveis por esse aumento da violência. Por que o povão passa a acreditar nisso? Que há toda uma produção, seja de políticos de extrema-direita, seja da própria mídia, nesse sentido. E aí é canalizado essa insegurança pública que se transforma em ódio contra os imigrantes, né? Eu acho que um movimento parecido acontece no Brasil quando você precisa dar uma cara a esse criminoso urbano. O criminoso urbano, ele tem características, ele se veste de uma determinada forma, ele mora em determinado local, né? E aí, junto a isso, quando você evoca a ideia de guerra às drogas, né? E você entendendo que uma guerra tem seus efeitos colaterais, que seriam as vidas que são perdidas, fica fácil de mastigar e engolir, né, uma guerra em territórios inteiros, né? Atuações em territórios inteiros que vão levar, inevitavelmente, à morte, seja de policiais, sejam de traficantes, sejam dos próprios moradores, né, de crianças, etc. É fácil você conseguir engolir isso, entendendo que o inimigo número 1 da sua sociedade mora nesse território. Que esse território, na verdade, não é só o local de moradia das pessoas, ou não é o local de moradia das pessoas. É, na verdade, o QG, um estado paralelo ao Estado Nacional. O lugar onde esse inimigo número 1 reside, se esconde, né, se entrincheira, e você evoca todas essas imagens de guerra para justificar isso. E eu acho que 40 anos disso surtiu um efeito importante na nossa mentalidade. E, assim, a gente normalizar o discurso dos juízes do Supremo Tribunal Federal mostra como esse movimento ideológico foi bastante frutífero para a classe burguesa e para quem produziu isso, né? Ele foi bastante frutífero, porque a gente consegue normalizar que, olha, um cara do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o sujeito mais republicano e mais democrático do mundo, consiga normalizar que dentro da atuação de agentes do Estado, algumas pessoas que não têm nada a ver com o problema possam morrer dentro das suas casas com um tiro que vem de um helicóptero. Ou que crianças possam morrer numa escola. Você entender isso como dano colateral, e as pessoas entenderem isso como dano colateral, diz muito sobre o nosso imaginário. E também diz muito sobre como o estado de bem-estar social no Brasil nunca existiu, sobre como, independente do governo que estivesse em plantão, sobre como
Nós somos uma república cindida, né? Nós temos problemas a resolver ainda desde a época da escravidão. São várias questões que se permanecem, né? Através das modernizações conservadoras, elas permanecem até hoje, né? E que estão dentro desse caso específico da DPF das favelas. A gente consegue enxergar isso. Se a gente faz uma análise mais aprofundada, mais histórica, do que é a guerra às drogas no Brasil e de por que é tão importante manter essas operações policiais funcionando nesses territórios, né? Eu acho que é isso. Mas até acrescentando a fala de vocês, sempre até usei uma ironia, né? A gente, na técnica jurídica, na letra fria, nessa ideia de direito liberal burguês, nesse sentido, essa igualdade formal, né, que existe. Então eu falei, o direito que há na favela é o mesmo direito que há no Alphaville. Só que a aplicação do direito é completamente diferente, a gente sabe disso. Eles entendem que é um dano colateral a essa guerra às drogas, eventualmente uma bala, né, um projétil, uma munição dessa, acertar uma criança, um trabalhador, alguém que não tem nada a ver com essa história, né, como o Thaleson colocou. Mas há o entendimento que isso é normal, é comum, é esperado que uma criança negra de 8 anos tome um tiro de fuzil 7.62 e morra. Isso é socialmente aceito, né? Passa assim no jornal hoje, assim, uma criança ali indo para a escola tomou um tiro de fuzil e faleceu, tal. E é isso aí. Agora, um exercício mental que eu coloco, imagine se esse tiro de 7.62 no helicóptero pega ali no apartamento da Zona Sul do Rio de Janeiro, um apartamento do Leblon, um apartamento ali de Copacabana, alguém de classe média alta, alguém da elite, o país para. Se alguém da família do ministro Fux, que é do Rio de Janeiro, é atingido por um tiro de 7.62 dentro de seu apartamento ouvindo Bossa Nova, parou. Então, assim, é uma coisa que é evidente que a gente sempre tem que discutir. Existe classe. Essa questão de classe existe. E o que também é aplicável para a legislação de drogas. O Portela, que é advogado criminalista, também sabe que uma quantidade X de drogas... aliás, a mesma quantidade de droga, há um entendimento que se aplica a posse para o consumo ou posse para o tráfico, considerando, aliás, o sujeito que está portando aquela droga. Por exemplo, uma situação que peguei recentemente, o sujeito foi preso com 12 gramas de cocaína, foi provado que ele era usuário, perguntaram para ele quanto que ele pagou naquela droga, ele falou, paguei R$400. O fundamento que o juiz aplicou e que o tribunal usou o mesmo fundamento para manter a condenação por tráfico foi que, diante do estado de miserabilidade desse indivíduo, que se provou realmente que é usuário, não é plausível que ele gastaria R$400 em cocaína, portanto, se presume que ele é traficante. Então, assim, o que o tribunal coloca? Que essa é uma questão classista. Porque se é um sujeito de classe média, não, realmente é plausível que um sujeito de classe média gaste R$400 de cocaína, mas um sujeito da periferia, não branco, né? Não é plausível. Então é traficante, vão aplicar o sistema penal para ele. Então todas essas questões a gente tem que pensar, porque uma frase que eu gostei de ouvir de um colega recentemente, que o direito emburrece a gente, né? Então cada vez mais, isso é um recado que eu deixo até para você ouvinte, operador do direito, procurar pensar para muito além do direito, porque é muita ingenuidade achar que o direito é aplicado de forma técnica, de forma racional. Não, uma série de coisas são pensadas ali. Bem, gente, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Thaleson, do Portela, e deixo aqui o espaço aberto para considerações finais, se quiserem passar algum recado, mencionar alguma questão aí que ficou de fora do nosso episódio, fazer alguma indicação, por favor, fiquem à vontade. Eu indico conhecer o trabalho dos coletivos que eu citei aqui, que foram importantes para a construção da DPF das favelas, né? São pessoas que estão realmente comprometidas e que produzem diariamente sobre isso. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, é importante você procurar
as pessoas que de fato atuam ali são pessoas que também têm formação, que também atuam, são especialistas também, muitas delas, mas que são principalmente militantes, né? E algumas não, algumas são pessoas que têm uma vivência muito potente, que têm a formação forjada nas lutas cotidianas delas, como os movimentos de mães, por exemplo, que são muito importantes. E tem algumas das figuras, algumas das lideranças mais potentes do estado do Rio de Janeiro atualmente, né? Queria agradecer o convite, né? Foi uma discussão bastante importante, agradeço aí a paciência do Portela e do Augusto também, divaguei algumas vezes, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer sempre. A gente precisa sair dos grandes jargões, né, que a esquerda entrou em determinado momento. Desmilitarizar. As pessoas precisam entender como desmilitarizar. A polícia precisa parar de matar, a PM precisa acabar. A gente precisa começar a produzir como esses movimentos têm que acontecer. E para a gente produzir como esses movimentos têm que acontecer, a gente tem que participar de algumas lutas cotidianas, como foi a luta da DPF das favelas para muita gente, né? Então, eu acho que para esse tipo de ação passar a ter mais sucesso, eu sou aquela pessoa que acredita que se a gente consegue fazer movimentações realmente amplas na sociedade, a gente consegue avançar, mesmo que seja um pouquinho, na sobrevivência da classe trabalhadora. Eu acredito que a libertação final vai se dar de outras formas, mas que os avanços fundamentais para que a gente continue vivo precisam ser feitos já, e que eles só vão acontecer a partir de mobilizações amplas. A partir do momento em que a gente se integre a esse tipo de iniciativa, se informe sobre ele, se organize e atue na realidade. Quero agradecer também, Augusto, mais uma vez o convite. Sempre bom estar aqui nesse espaço, porque permite também que eu aprenda bastante com os outros convidados. Também quero agradecer ao Thaleson. Prazer também estar fazendo esse diálogo contigo. E só para finalizar dizendo que é isso, né? A gente tem um horizonte estratégico mais amplo, vamos dizer, né, de mudança desse modelo social que a gente vive, que é extremamente barbárico, né? Mas isso não significa que a gente não tenha que agir, né, de imediato para salvar vidas, né? E eu acho que fazer frente a essa questão da letalidade com os instrumentos que nós temos, ainda que sejam um tanto restritos, né, dentro da ordem burguesa, eu acho que é válido, porque no fim do dia o que a gente vai fazer ou tentar fazer aí é salvar o maior número de vidas nessa guerra aí que o Estado burguês trava contra a classe trabalhadora. É isso. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Eu te peço uma gentileza. Se conhecer alguém que possa interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Também peço que me sigam nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @conversa.criminal. Esse foi mais o Conversa Criminal Podcast. Até a próxima. Um grande abraço a todos.